Olá a todos, eu me chamo Gabriel Mateus, sou fisioterapeuta, sou astronauta análogo. Eu estou aqui como um pesquisador convidado dessa missão, né? E vamos falar um pouco sobre as adaptações fisiológicas no meio aeroespacial. Bom, falando um pouco ali sobre mim, minha formação, eu sou fisioterapeuta já há 12 anos, né? Formei pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Tenho uma formação no conceito BOBAT, que é um conceito, uma técnica de reabilitação neurológica. Tenho formação também em auriculoacupuntura, né? Tenho especialização em reabilitação neurofuncional. Atualmente eu faço parte da ASOBRAFAI, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Aeroespacial, né? A gente já está quase, vai fazer 3 anos, né? Trazendo a fisioterapia para o meio aeroespacial. Sou membro também do Geração de Marte, né? Muitos aqui já conhecem, muitos aqui fazem parte do Geração. Faço parte também e que eu participo do grupo de Space Medicine and Life Science Group, que faz parte, é um membro do SDNC. Sou astronauta análogo, né? Comecei na missão 63 e desde então fui participando como pesquisador convidado de algumas outras missões. E participei também, junto com o pessoal do Geração de Marte, da missão Tech Life Flight. Tenho formação em pesquisa espacial em ambiente extremo pela UFSPA, e atualmente eu atendo pacientes neurológicos, pacientes ortopédicos e atletas, né, nessas duas clínicas aqui da minha cidade, de Salvador, Bahia. Então, falando um pouco para quem não conhece, a saúde aeroespacial, ela estuda e cuida da saúde, segurança e desempenho das pessoas durante viagens aéreas, espaciais e ambientes extremos. Né? Nosso público normalmente são aeronautas, né, que é o pessoal que trabalha no avião, o comissário, o piloto, os astronautas, né, e pacientes em transporte aeromédico. Inclusive, a Associação de Fisioterapia Aeroespacial, ela surgiu como uma associação de transporte aeromédico, né, transporte e resgate aeromédico. E aí, aos poucos, a gente está entrando também na área espacial. Então, né, como eu falei, nós trabalhamos com o transporte e o resgate aeromédico, a medicina de aviação, que ali é a saúde mesmo das pessoas que trabalham com a aviação, né, a medicina, a saúde espacial como um todo, a adaptação ao ambiente extremo, né, e já temos também a astrofarmácia aí trabalhando com a saúde espacial. Eu trouxe aqui essa charge porque eu gosto muito dela, assim, não sei se o autor teve a intenção de falar de saúde espacial nela, né? Que o passarinho tá ali olhando o cara escrevendo uma poesia e fala, né? Olá, o desgraçado romantizando o voo outra vez. Vou criar asas e voar. Já parou para ver como é, seu merda? Não aguenta meia hora, exaustivo, não pode parar, o céu é frio, se desmaiar se estabaca no chão, né? Todo mundo que voa é herói, dá sangue para depois vir um canalha e escrever que voar é um passeio no parque. Tá confundindo voar com nadar? E aí o peixe vai e responde, cala a boca, imundo. Porque realmente voar para quem é saudável não parece ter grandes riscos à saúde. É arriscado. Então, nós passando aqui de uma forma geral, a gente falar um pouco da atmosfera, que é essa camada de gases que se estende por toda a superfície da Terra, e ela é mantida, né, por nossa gravidade. O, e o peso que esses gases exercem sobre nós é conhecido como pressão atmosférica ou barométrica. Esta é inversamente proporcional à altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E ela tem a função, né, de proteger a Terra contra radiações e é o grande regulador térmico do planeta. A atmosfera ela é composta por 78% de nitrogênio, 20%, né, de oxigênio, quase 21%, e 0,7% outros gases. Eu gosto muito de trazer esse dado que normalmente as pessoas confundem. Né? Acham que nós respiramos qualquer coisa que a gente inale, né, respire, que não seja esse ar atmosférico, ele é prejudicial à nossa saúde. Inclusive, teve um caso na Apollo 1, né, em que houve um grande acidente, porque eles colocaram a cápsula ali, que era um ambiente que era só de oxigênio. E aí houve um curto-circuito em algum painel ali eletrônico e a cápsula explodiu. Então, a atmosfera, ela tem algumas camadas, né? Começa com a troposfera, que é de 20 quilômetros no Equador a 10 quilômetros conforme se aproxima dos polos da Terra.
É onde se localiza as nuvens, né, o vapor d'água, os voos comerciais. Sua temperatura varia com a altitude, perdendo 2 graus Celsius a cada 1.000 pés, que dá 1.000 pés dá cerca de 304,8 metros, e vai até menos 55 graus. Temos a tropopausa, que é a transição entre a troposfera e a estratosfera. O tamanho depende da latitude e das estações do ano. E na estratosfera, né, ela está por pausa até 50 quilômetros do Sol. Localiza-se até o ozônio, ela não possui vento e só tem normalmente os voos supersônicos são feitos, né, com temperatura de menos 100 graus e a camada mais baixa absorve calor da estratosfera. E aí depois temos a termosfera e a ionosfera, que é a camada mais alta da atmosfera. 450 quilômetros de altitude e a que mais absorve a radiação solar, que a temperatura chega a 1.500 graus. E depois disso nós já temos aí a exosfera, que vai de 950 quilômetros a 2.000 quilômetros, que já é praticamente o espaço, já é praticamente o vácuo. Temos aqui um esqueminha só para vocês terem noção, né? Temos aqui o Monte Everest, com 8,8 quilômetros de altitude, o avião de passageiro que voa ali entre 12 e 13, o voo ali militar, né, dos aviões espiões durante a Guerra Fria. Hoje acho que nenhuma aeronave consegue chegar tanto ali. Tem tudo é onde tem os voos orbitais, onde espacial e tal. Então, passar aqui umas medidas de altitude. Entre E não. que nós temos altitude verdadeira é a do mar. Absoluta pura pressão de 1 atm, que normalmente é essa pressão atmosférica que está a nível do mar. Segundo o ICAO, né, que organiza aí os termos, as medidas de aviação, a 4, né, 1.000 pés são 3.000 e... Temos a divisão fisiológica da atmosfera, né, pega as camadas da atmosfera e coloca em 3 situações para o ser humano, que é a zona fisiológica deficiente e a zona equivalente ao espaço. A zona fisiológica é onde nós, né, praticamente vivemos. É o Cadê Pé, é 3.408 metros. E essa pode, quando a gente subir na sentir um pouco de na concentração de oxigênio. Pode ter a sensação, né, de dor de ouvido, dor de cabeça, aumento da frequência cardíaca, respiração mais curta, mas normalmente o ser humano não consegue se adaptar, tem um risco de hipóxia, que é a falta de oxigênio, né, no cérebro, no corpo, e o dilatamento de gases das cavidades corporais. É necessário utilizar o avião pressurizado, né? Os aviões comerciais voam nessa faixa da atmosfera, mas ele é pressurizado. E conforme a gente vai subindo, nossos gases tendem a se dilatar. Hoje, com esse advento, né, que os aeroportos têm salas VIPs, é muito comum perceber pessoas se sentindo mal no avião, justamente porque bebem ali refrigerante, né, bebidas gaseificadas, e quando vão subir, esse gás se dilata e acaba gerando desconforto. O teto máximo dos voos comerciais normalmente é de 41.000 pés, com aproximadamente 8.000 pés. Lembrando, as aeronaves comerciais, elas não possuem um ambiente, né, de 1 atm. É como se a gente estivesse numa região de montanha. Ele é menor, a pressão atmosférica é menor, mas ainda assim suficiente para a gente respirar tranquilamente, sem maiores problemas. A ISS, normalmente, ela tem de trabalhar ali próximo de 1 atm, né, para ficar mais confortável. Então, na zona equivalente ao espaço, ela é parcial de 50.000 pés, né, de 15 quilômetros a 193 quilômetros.
e total acima de 193 quilômetros. A linha de Kármán, que é justamente ali o que os astrônomos, né, consideram que é a separação da Terra para o espaço, ela se encontra em torno de 100 quilômetros. Elas não têm efeitos fisiológicos já significantes, porque, assim, passando da zona deficiente, a gente já não tem condição nenhuma de sobrevida, né? E aí, acima de 63 mil pés, os nossos fluidos corporais, eles entram em ebulição, né? Eles começam ali a ferver. Então, é necessário roupas especiais para mantermos no ambiente ali mais próximo da zona fisiológica, né? Aqui a gente vê um piloto de SR-72, né? Ele com todo o aparato, com a roupa pressurizada, né? Próximo a roupa aí de traje de atividade extraveicular. E temos aqui a cápsula da Blue Origin, né? Que ela que vai fazer esse papel de manter esse ambiente pressurizado, esse ambiente aerado, né? Para o conforto do tripulante. Então, vamos agora falar sobre as principais alterações causadas pela altitude e voos espaciais. Nós temos a hipóxia, né, que é justamente a falta de oxigênio nos tecidos, né? Temos a hipóxia de altitude, né, quando a pressão de oxigênio ela vai diminuindo, a concentração do oxigênio se mantém por toda a atmosfera, porém com a altitude ela vai diminuindo e vai ficando cada vez mais difícil de nosso corpo captar esse oxigênio, né? Nós temos a hipóxia estagnante, que é quando temos ali uma dificuldade de circulação sanguínea. Isso vai acontecer principalmente quando a gente tiver em um ambiente em que a gravidade for maior. E temos a hipóxia histotóxica, que é quando há um envenenamento ou uma contaminação por gás carbônico, que a gente vai ter uma concentração de algum gás diferente ou alguma substância que vai impedir que nosso corpo absorva esse oxigênio. Então, na aviação, isso ocorre quando a gente voa acima de 10 mil pés, né? Em aeronave não pressurizada e sem suplementação de oxigênio. Pode ocorrer descompressão de cabine, também nos meios aeroespaciais, espaciais, né? Como a ISS, como um habitat em Marte, um habitat na Lua. É um risco que pode estar acontecendo, essa descompressão de cabine e faltar esse ar oxigenado para os tripulantes, né? Ter essa falha nos sistemas de oxigênio. E aí a resposta disso é a hiperventilação. Nós vamos fazer mais inspirações, né? Que é o ato de tentar buscar o ar, e isso não vai ser suficiente para absorvermos esse oxigênio, né? Isso vai gerar estresse, dor, aumento de temperatura, vibração, vai ter vários mecanismos ali do corpo tentar buscar esse oxigênio e não vai ser suficiente, podendo levar até a óbito, né? Aí vai ter alterações cardiovasculares, neurológicas, a gente vai perder nossa habilidade motora, né? Às vezes, imagine lá o cara realizando uma missão no espaço ou fazendo um voo e faltar oxigênio, né? Como é que ele vai raciocinar até para sair dessa situação de emergência, né? Os músculos vão perder também força, porque os músculos precisam de oxigênio para realizar a contração e pode vir até a ter, né, problemas psíquicos em relação a isso. Agora, o próximo problema, nós temos o disbarismo, né? Que é o termo genérico para situações que ocorrem com aumento da altitude e a variação pressórica diminui. Quem assistiu aí a Polaris Down viu que eles levaram um bom tempo, né, antes de fazer a atividade extraveicular, inflando o traje, né, pressurizando o traje antes de realizar a atividade. Que aí ocorre a aerodilatação, que eu falei mais lá na frente, que é a expansão desses gases aprisionados nas cavidades corporais, né? E aí também nós temos a doença de descompressão se houver um acidente com o traje, houver um acidente com a nave, com o habitat, e que vai ocorrer essa precipitação dos sangues e líquidos, precipitação dos gases nos líquidos corporais e no sangue. Aqui um exemplozinho de aerodilatação. Aqui mostra que nós temos, né, 1 litro a nível do mar. A 6 mil metros, esse 1 litro de gás se torna 2 litros. E quando a gente mergulha, quando a gente vai para uma situação de pressão maior, né, esse gás vai se contraindo. Então, o mergulhador sofre muito com isso. Às vezes, ele precisa subir de vez para uma situação de emergência e acaba tendo esse disbarismo, né, que o gás dele se expande pelo corpo. Assim,
se a gente for olhar pelo espaço, nós nunca chegamos, né, num local, num corpo celeste, em que a pressão atmosférica seja maior do que a gente está acostumado. Normalmente, os lugares possíveis da gente ir, que é a Lua ou Marte, né, ou o próprio voo espacial, as atividades extraveiculares em voos orbitais, eles são ambientes de menor pressão. Então, o risco é sempre de esse gás se dilatar com a menor pressão. Um planeta que a gente poderia ir, que tem a pressão atmosférica maior, é Vênus, só que essa pressão de Vênus é extrema, então nosso corpo não aguentaria estar lá, né? Eu acho que o único país que conseguiu mandar uma sonda para Vênus foi a Rússia, só que a missão durou pouquíssimo tempo, porque pela própria pressão atmosférica, o rover lá que os russos mandaram não aguentou e quebrou, né? E aí, nos desbarismos, ainda nós temos o risco de ter aerotite, que é a dor de ouvido, justamente por causa do gás que fica ali, né, no orifício auricular, e vai, e vai se expandir. Aerosinusite também é bem comum. Aeroodontalgia, né, quem tem algum procedimento no dente pode ter ali o ar aprisionado em algum momento, e quando sair, né, da atmosfera, seja no lançamento de foguete, seja num voo, esse esse procedimento ali, o gás, né, gerar uma dor no dente, a aerogastria, que é justamente no estômago, e a aerocolia, que é ali mais na barriga, no intestino, né? Como eu falei, hoje é bem comum isso devido às pessoas que acabam comendo muito, bebendo muito a bebida gaseificada, refrigerante, cerveja, espumante, nas salas VIPs e entram no voo e se sentem mal. Aí temos a doença da descompressão, né? Que é o aeroembolismo, esse fica uma bolha de gás no vaso sanguíneo, e aí também conhecido como mal do mergulhador, né? Temos o aumento do volume de nitrogênio nos vasos pulmonares, né, que também passa a ser tóxico, e isso gera dores articulares, irritação cutânea, né, distúrbios respiratórios, distúrbios no sistema nervoso central e até colapso cardiovascular. Para isso, né, quando eu fiz o projeto na minha primeira missão análoga de um centro de saúde, eu achei prudente ter no habitat uma câmara hiperbárica, né, caso a gente venha a ter um acidente com traje, numa atividade extraveicular, eu acho que seria uma forma de socorrer ali a pessoa que sofreu esse acidente. E nós temos também a hipotermia e a doença da montanha, né? Que é a redução da temperatura corporal abaixo dos 36 graus e meio, com limite a 35 graus. E evita-se aí, agasalhando, né, luvas e toucas. O professor Tiago aí, né, que faz as duas situações, que é a geladura, que é aquela lesão parcial causada pelo frio, e o congelamento, que é a lesão permanente e pode levar até a necrose. E aí a doença da montanha ocorre devido à mudança rápida de altitude, né, que pode ser aclimatada após uma lenta, elevar-se 200 a 300 metros por dia, e após atingir 2.400 metros de altitude, você sobe aos poucos, né? Por isso que muita gente, quando vai escalar o Everest, eles ficam acampados e vão subindo de pouquinho em pouquinho para não ter para não terem nenhum problema com a altitude, né? E aí, tanto na aviação quanto na astronáutica, um dos problemas que nós temos é a ilusão visual, né? Que é a percepção errônea de alguma coisa ou situação. A visão humana sempre proporciona interpretações falsas, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente é comum corriqueiro, né? Quando a gente vê alguma coisa que nos chama a atenção, a gente fala, deixa eu ver e levanta a mão para pegar, né? Justamente porque até inconscientemente a gente sabe que nossa visão não proporciona a melhor experiência. Então a gente precisa sentir, a gente precisa tocar para ter uma experiência mais real, né? Da coisa que a gente tem interesse.
Então, em aviação e astronáutica, terrenos irregulares, alterações climáticas podem oferecer sensações visuais diferentes. Aqui, como vocês podem ver, né, nessa imagem, é uma imagem de ilusão de ótica, né? Que a imagem está parada, mas se você olhar para o centro, você vê que ela parece estar se mexendo. E aí eu trouxe aqui essa brincadeira, né, que também com a luz mais escura, o local mais escuro, a gente pode ter também interpretações errôneas, né? Aí a nossa bagunça ali, às vezes de madrugada, pode parecer que tem um fantasma olhando para a gente. Na aviação, né, isso ocorre quando o piloto vai pousar ou numa pista em que ela é reta, ele pode ter a sensação que ela é ascendente, né? Ou quando ela é ascendente, ela ser maior do que realmente é. E quando ela é descendente, pode ter a sensação até que ela é reta, né? E aí no espaço aqui nós temos essa situação curiosa, que quando a sonda Viking passou por Marte ali na década de 70, ele fotografou o que muita gente ficou chamando de o rosto de Marte. Isso levou várias teorias da conspiração, várias hipóteses do que era esse rosto. Teve um filme que eu assistia muito ali quando eu tinha 11, 12 anos, chamado Missão Marte, que eles colocaram essa face como sendo o último recurso dos habitantes de Marte, né, para sobreviverem e tal. E hoje a gente sabe com as visões mais modernas, né, da ESA, com sondas mais modernas, que nada mais é do que uma montanha, né? E ali só foi uma incidência ali de sombra e iluminação que deu esse efeito de rosto, né? E aí nós temos também essa situação de flicker vértigo, é uma situação que você pode se sentir mal com essa variação de luz, né? Como vocês podem ver aqui, a hélice da aeronave vai passando e vai tendo situações de sombra e luz. E isso pode trazer alguma sensação de mal-estar para os presentes, principalmente quem faz transporte aeromédico de helicóptero. É muito comum que os pacientes, né, que quando são colocados na maca, olhando para cima, para o rotor do helicóptero, tem essa sensação aí de vertigem por causa do rotor passando sempre, né, tendo sombra e luz, né? Se a gente for olhar no espaço, se a gente estiver num ambiente ali, num planeta com muita nuvem, com muita variação de luz, pode ter essa sensação. E aqui eu trouxe o sistema vestibular, né? Que é o órgão que nos dá a sensação de posicionamento. Na Terra, ela se dá devido à gravidade, né? A gravidade, ela vai fazer com que os órgãos autólitos, que são esses pequenos cristais aqui que está na figura de baixo, eles vão deslocar as células ciliadas para baixo, para trás, para um lado, para o outro, para nos dar a sensação de posicionamento quando a gente está, né, na gravidade um ou em solo. No avião, a gente vai ter várias forças agindo no avião, aceleração, força centrípeta, força centrífuga, e isso vai deixar o sistema vestibular, nossa sensação de posicionamento um pouco confuso. E em microgravidade, esses cristais, né, vão ficar flutuando. Então, vai trazer ali alguns probleminhas que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Que é um deles é a da desorientação espacial, né? O ser humano utiliza do sistema proprioceptivo, né? Também dá a sensação de estar tocando o solo, de estar com o pé no chão, para ter essa orientação do espaço em que ele está, de forma consciente ou inconsciente, né? E um deles é o sistema vestibular. E aí eu trouxe aqui um videozinho de um piloto acrobático. Ele vai colocar água no copo enquanto ele faz uma manobra. E reparem que a água não sai do lugar, né? Ele vai colocando a água no copo. Isso vai ocorrer lá com o nosso sistema vestibular que eu falei, né? Os órgãos autónomos vão ficar mais ou menos na posição de repouso. Deixa eu tentar voltar aqui, que o vídeo. Aí. Você vê que a água não derrama. Então, se a gente fechar o olho nessa situação, né, sem ver o horizonte, nós não vamos ter, nós não vamos ter noção de que o avião está fazendo esse tipo de manobra. Não. E aí eu trouxe, né, fiz essa simulação hoje, especialmente para essa aula.
Se eu mostrar aqui essa foto para vocês, vocês teoricamente vão me falar que o avião está reto e nivelado, né? Mas aqui eu coloquei para não ter visibilidade nenhuma. E quando eu limpo o clima, como vocês podem ver, eu estou voando invertido, né? E o mesmo ocorre aqui. Estou fazendo uma manobra colocando a aeronave em 90 graus. E se eu tirar a visibilidade, dá-se a impressão que o avião está reto e nivelado. Isso chama de desorientação espacial. Tem vários subtipos de desorientação espacial, mas que eu não quis trazer aqui para também não ficar muito extenso e a gente chegar logo no espaço. E aí, com isso, o sistema vestibular vai trazer duas situações, que é o enjoo de movimento, que é a cinetose, que é esse enjoo que a gente sente quando pega avião, quando anda de barco, né? Ou coisa do tipo, que é justamente porque o sistema vestibular não consegue entender, dar um feedback do que realmente está acontecendo, sua visão não consegue ver o horizonte, seu corpo está parado e seu corpo passa a ter ali uma interpretação equivocada do que está acontecendo e a resposta normalmente é enjoo, né? Enjoo, suor, respiração curta, e isso ocorre também no espaço. A sensação é parecida, mas o mecanismo é um pouquinho diferente, que é justamente a microgravidade ali, né, que não deixa estimular direito os órgãos do sistema vestibular. Além disso, né, outros fatores estressantes que nós temos da aviação e viagem espacial, nós temos barulhos, vibrações, alterações gravitacionais, desconforto, né, gastrointestinais. Temos também tremores, né, piloto de helicóptero sofre muito com o tremor da aeronave. Além do isolamento, né, o ambiente de baixa umidade, apesar que a ISS tenta controlar essa umidade ao máximo, mas aí tem uma questão de ter uma umidade boa para a saúde do tripulante e também não ter uma umidade que venha a afetar os componentes eletrônicos da estação, né? Alta carga de trabalho, distância de famílias e amigos e também a fadiga de voo, né? Você ficar pressurizando e despressurizando é muito cansativo. E aí, chegando aqui já na parte espacial, nós vamos falar um pouco da força G, que é uma quantificação da quantidade de força gravitacional aplicada em qualquer superfície da Terra, né? Quem acompanha aí automobilismo, ouve direto, fez a curva com a força G de 3. Isso quer dizer que ele aumentou a gravidade em 3 vezes. Então, muitas vezes, quando o piloto de corrida, né, tá com o pescoço assim para trás, é porque se a gente considerar que a cabeça dele pesa lá cerca de 5 quilos, né, só para facilitar a nossa conta, e aumentou 3 vezes, aquela cabeça está pesando 15 quilos. E aí nós temos os efeitos G. Nós temos o efeito G negativo e o efeito G positivo. O efeito G negativo, ele observa normalmente em corpos em queda livre, né? Na qual se diminui a sensação de peso aparente. Na ISS, é basicamente isso. É como se você estivesse tendo uma queda controlada o tempo todo. Por isso que você fica com essa sensação da microgravidade. E o G positivo é a sensação maior de peso, né? Ocorre através do aparecimento de uma força centrípeta ou aceleração e desaceleração de algum objeto ou aeronave. Os astronautas, né, quando vão ser lançados para a missão, eles sofrem aí um aumento de G até 11 vezes, né? Então, se o cara pesa 100 quilos, né, normalmente quem tem 100 quilos não vai para o espaço, mas é só para facilitar a nossa conta. Se pesa 100 quilos e foi lançado uma força de 10G, ele vai pesar 1 tonelada, né? E aí tem que ter muita força ali para respirar, né? Para a caixa torácica se expandir, para você absorver oxigênio, para você poder se movimentar também. Mesma coisa, seu braço pesa 10 quilos e aumentou 10, seu braço está pesando 100 quilos. E aí, a exposição da força G negativa, nós temos o represamento de sangue nas regiões cefálicas, né, nas regiões mais superiores do corpo. Nós temos o aumento da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, vermelhidão ocular e confusão mental, né? Pode gerar dores de cabeça e edema palpebral. Essa situação, né, dessa visão vermelha é justamente porque começa a chegar muito sangue aqui na cabeça. E na G positiva, nós temos, né, o aumento do peso do tórax, como eu falei, deslocamento de líquido das partes mais caudais do corpo, né, os líquidos vão descer. Temos a perda da capacidade de distinguir cores, a perda de consciência e até o desmaio, que nesse caso é chamado de lock.
Temos a exposição da força G positiva, né? Que um dos treinamentos é utilizar a centrífuga. Trouxe aqui um vídeo, né, de um treinamento de pilotos utilizando a força G, né? Se você reparar aqui, a força G vai aumentando e a gente percebe na expressão do piloto esse aumento de peso, né, é aparente do corpo dele no rosto, no peito. Existe até uma técnica para você respirar nessas situações, que é você respirar curto e forte, né? A gente vai reparar aqui, deixa eu tentar adiantar um pouquinho o vídeo. Aqui, ó. Ele já está em 7G e essa é a situação, né? Ele tenta puxar o ar curto e rápido. Muita gente desmaia nesses treinamentos, né? Esse aí conseguiu ficar acordado. E aí, na situação espacial, a gente já não tem essa força G. A gente tem a situação de microgravidade, hipogravidade e hipergravidade, né? São as situações que o corpo experimenta a redução ou aumento da gravidade do planeta Terra, que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Normalmente, quando a gente fala um G, a gente está se referindo sempre à Terra, né? A gravidade da Terra. Muitas vezes, em pesquisas espaciais, a gente sempre toma como base o que é a Terra para saber o que é mais, o que é menos dos outros corpos celestes. Então, a microgravidade são ambientes em que a força gravitacional é praticamente nula, né? Essa condição é encontrada no espaço, né? A ISS, e durante voos entre um corpo celeste e outro, ou em voos orbitais. Normalmente a gente, né, costuma falar, voo de zero gravidade, né? Tá em gravidade zero. Gravidade zero não existe, né? Sempre ela pode ser mínima, tendendo a zero, mas ela zero, zero não existe. No espaço sempre vai ter um ponto de equilíbrio gravitacional entre os corpos celestes, mas ela nunca vai ser zero, né? Dizem os físicos, né, afirmam que todo corpo que possui massa tem uma gravidade. Só que para a gente ter essa sensação de gravidade, ele tem que ser gigantesco, né? Do tamanho de um planeta. Tipo, nós emitimos gravidade, o computador que eu estou aqui emite gravidade, mas são valores praticamente ínfimos. Então, o efeito da microgravidade no corpo humano vai ser um pouco semelhante ali ao que a gente viu da força G, mas vai ter a diferença é que isso vai ser para uma situação muito prolongada, né? Que aí nós vamos ter ali a deprivação dos órgãos autónomos, que é justamente eles não vão ter um posicionamento, eles vão ficar tendendo a flutuar, né? Vamos ter a Space Motion Sickness, estabilidade postural, né? Porque vai mudar completamente a nossa biomecânica, nosso jeito de andar, né? Nosso jeito de se movimentar. Sensação de menor peso, né? Porque quando a gente fala da massa, nossa massa é quando a gente se pesa, né? Podemos dizer assim, quando a gente sobe na balança, a gente está medindo nossa massa sobre uma gravidade. Então, se o cara pesa 100 quilos na Terra, na Lua ele vai pesar ali pouco mais de 10 quilos, né? Se ele em Marte, ali ele vai pesar aproximadamente ali 30 quilos. Nós vamos ter aí também esse aumento dos fluidos, né, corporais para cima. Isso vai trazer diversas alterações cardíacas, porque o coração vai ficar recebendo muito mais sangue do que se deve, enquanto as partes mais periféricas, né, com ponta dos dedos, os pés, a panturrilha, vai receber menos sangue. Além disso, nós temos a radiação, isolamento, confinamento, né, mudança do ciclo de sono-vigília, né, porque quem está na ISS mesmo, a gente vê que passa a ver 16 nasceres e pôr do sóis todos os dias, né? Além de dificuldade de sono, né? Pode ter ali uma hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico no corpo. O sistema músculo-esquelético, né? Nós vamos ter uma redução da densidade da massa óssea, que vai gerar osteopenia, podendo gerar até uma osteoporose. Nos músculos, vamos ter a sarcopenia, que é a perda de fibras musculares, né? A gente começa tendo a atrofia muscular, que é diminuindo o tamanho da fibra, até chegar a um ponto que pode perder essa fibra muscular. Quando a gente malha, a gente não cria novas fibras musculares. Essas fibras musculares simplesmente aumentam de tamanho. E o... quando a gente, né, para de fazer atividade física, essas fibras vão diminuindo de tamanho até chegar ao ponto que a gente realmente venha a perder essas fibras.
O sistema respiratório, né? Nós temos uma redução da expansão da caixa torácica, redução da capacidade vital, né? Nós temos um pico inspiratório e expiratório e o volume corrente, né? Que são medidas ali de capacidades pulmonares. Eu vou passar aqui mais rapidamente. Quem tiver interesse, a gente pode até estar discutindo depois. Vai trazer uma fraqueza muscular respiratória, porque os músculos para a gente respirar, como o diafragma, como os músculos intercostais, são músculos esqueléticos, então vai sofrer com a atrofia e a sarcopenia, né? Porém, observa-se que existe toda essa mudança funcional, mas as trocas gasosas ali no ambiente de microgravidade, elas permanecem intactas, né? Então, se mantendo um ambiente pressurizado, não vamos ter grandes problemas respiratórios. No sistema cardiovascular, né, nós temos o aumento do débito cardíaco e do volume sistólico, né? Vamos ter um aumento de mais sangue chegando, mais sangue saindo. Temos uma redução da pressão arterial, né? Temos uma redução do volume de sangue. O vaso sanguíneo ele fica mais rígido, né? Por isso que diminui aí também um pouco essa pressão, que ele tende a ficar mais rígido, né? E passando o sangue com menor pressão por ele. Anemia, a intolerância ortostática no retorno, que é justamente como as partes mais periféricas não recebem sangue, quando o astronauta retorna para a Terra, a gravidade da Terra vai trazer esse sangue todo para a parte ali dos membros inferiores, né? E aí, um músculo que ajuda muito a esse sangue retornar para o coração é o músculo da panturrilha. E como esse músculo da panturrilha normalmente vai estar atrofiado, ele não consegue bombear o sangue novamente para o coração, então acaba afetando ali a circulação cerebral e acaba gerando ali uma situação de desmaio, né, de síncope, além do descondicionamento cardiovascular. Uma das formas de nós estudarmos os efeitos da microgravidade no corpo humano é através dos estudos de bed rest, né, em que os voluntários ficam deitados realizando todas as suas atividades de trabalho, de lazer, né, de higiene, de vida diária em geral, deitados para a gente ter ali uma noção, até uma forma análoga, podemos dizer assim, de estar realizando esses testes, né? Esses testes é um pouco difícil de ser feitos aqui no Brasil, porque as questões éticas, né, as questões éticas de pesquisa no Brasil não permitem que os voluntários recebam alguma gratificação para estar participando do estudo, né? Nos Estados Unidos e na Europa isso já pode acontecer, então esses estudos normalmente se concentram por lá, até porque também esses voluntários passam meses, né, nessa situação. Então, realmente, um voluntário parar a sua vida para participar de um estudo desse, né, sem ter uma contrapartida, é um pouco complicado. E aqui, né, nós temos um esqueminha do que acontece na coluna em microgravidade. Nós temos a tendência de que as vértebras se separem, né, aumente o espaço intervertebral de cada, de cada astronauta que vai para o espaço. E aí isso ocorre por quê, né? Como a gente pode ver aqui na primeira imagem, esse primeiro esqueleto é como a gente anda, né? Nossa postura normal, né? Apesar que eu não sou esse fisioterapeuta que pensa sempre numa postura normal, eu acho que cada um tem sua forma de posturar, a gente tem que ser um pouco funcional, mas, né, não precisa ter essa postura perfeita como um tempo atrás se vendia, né? Todo mundo tinha que ter uma postura perfeita, abraço, os ombros alinhados, a coluna extremamente reta, isso é impossível de se alcançar. E em microgravidade, a tendência é que a gente fique sempre com o corpo nessa posição aqui, semifetal ou na posição fetal, né? Isso gera um estiramento aqui de músculos e ligamentos da coluna, né, do joelho, como um todo, e pode gerar um desconforto, né? Pode gerar diversos problemas aí da músculos esqueléticos. Aqui foi um estudo, né? Eu peço desculpa que acabei não colocando a referência, de eles pegaram alguns astronautas, né, e tiraram ressonância magnética antes e depois do voo espacial. Como a gente pode ver, quem já tinha uma tendência do a ter, né, doença do problemas com o disco intervertebral, após o voo eles aumentaram e após 30 dias realmente passou a ter uma herniação, né? Uma hérnia de disco aqui. E aí, uma das contramedidas, né, que aí entra meu interesse como fisioterapeuta a estar participando dessa, né, da saúde aeroespacial, é justamente criar contramedidas para evitar esses
essas alterações todas, né, que ocorrem. Algumas já são aplicadas, que é o protocolo de exercício, que normalmente os astronautas levam aí 2 horas de exercícios diários. Esse mesmo protocolo também no retorno leva 2 horas. E aí eles fazem exercícios aeróbicos e exercício de força. Porém, o exercício de força eles podem ser um pouco adaptados, né? Porque, como eu falei, o peso não vai fazer diferença em microgravidade ou, né, até então, o que a gente consegue ir com nossa tecnologia são ambientes de hipogravidade, a gente precisa de mecanismos ali que gerem uma força, uma resistência, né, uma força mecânica para o astronauta poder ter um fortalecimento mais um fortalecimento aceitável, né, para o seu corpo. Eu coloco aqui até que uma das coisas futuras que a gente pode estar aplicando é o método Pilates, porque o método Pilates se utiliza justamente de molas, né, em vez de ser uma resistência ali de um peso, né, de um halter, de uma anilha, é um, são resistências que são feitas através de molas, que isso pode ser muito positivo no futuro aí das missões dos habitats espaciais, ter um protocolo de Pilates, né, nos ambientes espaciais. E aqui eu trouxe o astronauta A.G. Felton, né, que ele passou 190 dias na ISS, e no segundo dia ele iniciou com o treino de marcha, né, que é o treino do andar, e ele precisou bastante. Peraí que o vídeo não. Aqui. Aí, pronto. A gente observa que ali ele está usando um colete, né, que é um dispositivo ali para ele tentar manter a coluna ereta. Você vê que é difícil ele ter uma precisão ali do passo, né? E da passada também tem bastante desequilíbrio, uma dificuldade de movimentar a perna, precisa sempre de um apoio ali, um risco de queda muito grande. E aí, né, falando um pouco da hipogravidade, são locais em que a gravidade é menor que a Terra, né? Exemplo, a Lua, que tem a gravidade da Lua é 1,62 metros por segundo ao quadrado, né? E Marte, 3,71, né? Se a gente for comparar esse G aqui, é o G de gravidade, né? Que em Marte é 0,16. Em Marte é 0,37, comparando com a da Terra. Então, 1 quilo na Lua equivale a 166 gramas, né? E 1 quilo em Marte é 380 gramas. Então, imagine se a gente for ter que levar, né? Halter, anilha, barra de ferro para realizar o fortalecimento de astronautas. Vão ser cargas muito grandes que vão deixar a missão extremamente cara. E temos a hipergravidade, que são locais em que a gravidade é maior do que a Terra, né? Por exemplo, Júpiter, Saturno, Netuno, Sol. Só que nós não temos dados para isso porque é difícil chegar nesses planetas, né? A, a, a própria superfície deles, a própria formação deles não é muito compatível com a nossa fisiologia. E aí nós só temos os dados justamente da exposição ali da força G numa centrífuga, num lançamento, num voo, né? Num voo ali acrobático. E aí aqui nós temos a diferença da coluna, né, na hipergravidade, que é essa tendência ali do disco intervertebral ter achatado. É mais ou menos o mecanismo que ocorre quando o astronauta sai da microgravidade e vem para a gravidade da Terra, né? E o que foi expandido ele vai retornar, só que aqui vai ser muito maior esse efeito. E uma das formas ali para lidar, eu trouxe esse fortalecimento de pescoço, que isso aqui é muito mais para aviação do que pro, pro espaço, né? Que é fortalecimento de alguns músculos que vão sofrer com isso, principalmente a musculatura de pescoço, né? De panturrilha, de membro inferior, que são as que mais sentem, que mais que a gente precisa estar ativando para sofrer menos com esses efeitos. E, né, em que o conhecimento da saúde aeroespacial impacta na minha prática clínica, né? Já que temos aqui alguns estudantes, né, de medicina. Então, o desenvolvimento de tecnologias em saúde e telemedicina, né? Tipo, a ressonância magnética surgiu da pesquisa espacial. Aqueles monitores de sinais vitais que a gente vê nos hospitais veio também, né, de pesquisas de saúde espacial. Temos uma resposta rápida de pesquisa, né? Tipo, praticamente toda missão espacial nada mais é do que uma pesquisa, um estudo. Nós, né, o público de astronautas é um público extremamente reduzido, um público pequeno, né? Tipo, eu acho que, se eu não me engano, ali só
eu tive esse dado hoje que só 100 mulheres foram para o espaço e homens ali está em torno de 500 e pouco. Acho que não chegamos a 700 pessoas, né, desde que começou a corrida espacial aí para o espaço. Então você consegue realizar uma pesquisa com um número muito menor de voluntários, né? Além de tudo, é um ambiente sob pressão, nós aprendemos a tomar decisões em situações críticas e os efeitos da microgravidade se assemelham a idosos, né, pacientes neurológicos e pacientes acamados. E nós podemos aí estar trazendo sempre esse conhecimento para a Terra, ainda mais agora, né, que a pesquisa espacial está se tornando cada vez mais comercial. É sempre importante quando a gente tiver um trabalho de pesquisa trazer, né, esse nosso estudo, esse nosso ímpeto, né? Ah, eu quero pesquisar no espaço, mas em que essa pesquisa no espaço vai ajudar no, na Terra, né? Como o objetivo do Habitat Marte, que é de sustentabilidade, né? Então, tipo, pesquisa o espaço para entender o que a gente pode fazer no semiárido. Então, com isso eu encerro minha apresentação. Obrigado. Quem quiser, deixa aqui meus contatos, né? Meu Instagram, Gabriel Fisioastro, e meu X, né? Meu X, meu Twitter. E quem tiver em Salvador, quiser procurar, estamos aí na Clínica Profise ou no Centro Terapêutico Flor de Lótus.